Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tiver em sua mão, no livro de Provérbios, do seu capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Somente 4 versos a partir do 5º verso. Diz assim: adquire sabedoria, adquire o entendimento, em outra versão, a inteligência. E não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire o entendimento ou inteligência. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Fecha os seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu tem nos concedido de estar aqui nesta noite, nesse santuário. Obrigado por tudo que já aconteceu neste lugar. Que o Teu nome possa ser glorificado em todas as situações e circunstâncias, porque este lugar não é outro, é a casa de Deus, é a casa de oração, é tabernáculo de Deus. Então, Senhor, nessa oportunidade, rogamos que Tu venha nos alcançar com a Tua palavra, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. É importante ressaltar que a sabedoria que vem de Deus torna o homem capaz de discernir todas as coisas. Diminui só um pouquinho o agudo, está muito. Ele discerne todas as coisas quando essa sabedoria vem de Deus. Tá bom. O apóstolo Tiago escreveu lá no seu capítulo 1, versículos 5 e 6, ele declarou: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Impropera, lançar em rosto. Ele não vai lançar em rosto. E ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esses não recebem do Senhor coisa alguma. Esse texto que nós lemos, que Salomão recebeu a instrução e passou a instrução para o seu filho, fala sobre 2 pontos que eu achei muito interessante, que ele diz: adquire a sabedoria e a inteligência. O que é inteligência? Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de uma pessoa. Ou seja, é a faculdade de conhecer, de compreender, de raciocinar, de pensar, de interpretar, para agir com a sabedoria. Então, sabedoria é uma coisa, entendimento ou inteligência é outra coisa. É importante ter sabedoria,
Mas se você não tiver inteligência, você faz um mau uso da sua sabedoria, porque você vai fazer certo da forma errada, na direção errada, na força errada, na impulsão errada, mesmo você tendo sabedoria. Eu preciso ser inteligente. Por isso que o Salomão, ele falou sobre conhecimento, sabedoria e entendimento ou inteligência. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. A palavra inteligência se originou a parte do latim, em latim, intelligentia, oriundo da intelligere, em que o prefixo inter significa entre e ligere quer dizer escolha. Assim sendo, o significado original deste termo faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre as várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Vou dar só um exemplo básico. Por exemplo, tem gente aqui fazendo faculdade. Tem gente aqui que já passou por um curso técnico. Você fez com excelência, você atingiu todos os pontos que deveriam atingir, você teve sabedoria. Porém, quando você vai enfrentar a sua primeira experiência, é como se você não soubesse nada. Por quê? Porque você tem sabedoria, mas você ainda não raciocinou sobre situações que você vai se deparar diante daquilo que você aprendeu. Quando eu era jovem, meu pai me fez fazer Senai, fiz Senai durante 1 ano. Depois que eu fui para fazer meu estágio, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada. Eu só conhecia, mas eu não tinha nenhum reflexo, nenhum raciocínio daquilo que eu aprendi durante 1 ano. Eu preciso ter sabedoria, mas eu preciso ter inteligência. É saber usar a sua sabedoria, que a Bíblia chama, em outras palavras também, discernimento. Momento certo. Você sabe que a pessoa que você está conversando está errado. Se você for inteligente, você vai esperar a hora certa. Se você não for inteligente, você só conhecimento. Eu sei que você faz isso. Sem a inteligência, você acaba colocando tudo a perder. Eu preciso ser inteligente. Não só me gabar da minha sabedoria, mas eu preciso ser inteligente para fazer uso daquilo que eu sei. Assim sendo, o significado original deste termo faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre as várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. E essa capacitação se dá pela sabedoria que a pessoa adquire de Deus através da sua palavra, que é viva e ela é eficaz. Por isso a importância, se bate na tecla, estuda, medita, frequenta a escola dominical. Sabe por quê? Porque você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir conhecimento. E aí, quando você começar a se deparar várias situações, você vai ter inteligência para enfrentar as situações no momento exato, na hora exata, na força exata, na intenção exata, no momento exato. Isso é inteligência. Não é só conhecer. É saber fazer o uso do conhecimento. Isso é inteligência. E a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim: porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas, medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração.
A palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela é cortante, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela é penetrante a ponto de dividir a alma e espírito. A palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas. A palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela discerne e traz discernimento nos pensamentos e propósitos do coração. Isso se chama, em outras palavras, dentro de nós, inteligência, entendimento. Eu preciso ter entendimento, ter inteligência para cuidar dos meus filhos, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar da sua esposa, para você cuidar do seu marido. Não é só usar conhecimento, aí o marido é assim, não, você tem que saber fazer uso daquilo que você sabe. Isso se chama inteligência. Por exemplo, a questão de direito, eu estou certo, aí eu tenho direito de falar. Não, às vezes está certo, então é melhor calar. Porque você está certo. Isso é inteligente. Sabe por quê? Porque senão você coloca brasa, você coloca lenha na fogueira. Eu preciso ser inteligente. Não é ter sabedoria só. Eu tenho que ser inteligente. Observe a inteligência de Deus no episódio de Davi, quando ele foi ungido rei. Só vou ler 4 versículos que você conhece, mas só para fazer uma alusão. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele, é o que eu escolhi. Versículo 13: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Por que Deus, pergunto para você pensar, por que Deus não falou para Samuel ir direto ao encontro de Davi lá no pasto? Porque Deus sabia ele estava. Samuel não sabia, mas Deus sabia. Por que Deus não mandou Samuel ir direto lá no pasto? Vai lá, pega o azeite e lá e unge aquele homem, aquele rapaz, porque eu escolhi. Deus sabia que Davi estava no pátio. Seria bem mais fácil o processo de ir direto a Davi. Deus poderia ter dito: Samuel, vai lá, vamos acabar com esse negócio, unge logo. Porém Deus, em sua sabedoria, em sua inteligência, Ele disse para Samuel ungir Davi dentro da casa do pai dele, perante todos os irmãos. Mas por quê? Deus deseja que aquele que o pertence seja honrado fora, porém ele precisa ser respeitado dentro. Deus estava preparando o cenário para Davi ser respeitado dentro e honrado fora. Assim Deus usou sua inteligência. Quando a gente é inteligente, usa a inteligência, não é que nós não sejamos, mas fazemos uso dela, as coisas ficam menos difíceis, ficam mais fáceis. Esse termo que a gente fala assim: eu sei que eu estou pensando, eu sei que eu estou falando. Calma, pensa, usa a inteligência. É melhor calar e esperar. Isso é mais inteligente. Outro exemplo
da inteligência de Deus foi na vida de José, que de escravo foi a governador de todo o Egito. Lá em Gênesis capítulo 41, versículo 9 diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me na prisão na casa do comandante da guarda, e a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e o padeiro, sonhamos, e cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos reinterpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído no meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou a sua roupa e foi apresentar-se a Faraó. Deus criou o cenário para José ser honrado dentro do palácio. José estava sendo respeitado dentro da cela, porque ele já estava tomando conta, ele era responsável por todos aqueles que estavam ali presos. Mas Deus, na sua inteligência, criou um cenário, deu um sonho, pesadelo para Faraó. Faraó ficou agitado, chamou os magos, chamou todos os adivinhos, e ninguém conseguiu interpretar. E aí aquele copeiro se lembrou, depois de 2 anos, se lembrou de José. E aí mandaram chamar José. E a Bíblia diz que José se barbeou, se preparou e foi lá. Só que José tinha inteligência vinda de Deus. José tinha sabedoria vinda de Deus. O Faraó passou todo o seu dilema, sua angústia, sua agonia. Não sabia o que significava aquilo. E José, inteligentemente, ele disse: 7 anos de fartura, armazena tudo que você puder, porque virão 7 anos de fome, onde Egito vai poder suprir todas as necessidades durante 7 anos. José foi respeitado dentro do presídio e honrado de todos no Egito para a glória de Deus. Olha o que está escrito, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Quem declarou sobre o que estava na vida de José era Faraó. Ei, os faraós de hoje precisam declarar, olhando para você: há um Espírito de Deus na vida da Maria, do José, do João. Há um Espírito de Deus. Faraó disse: há um Espírito de Deus na vida desse homem. Por tudo que ele falou, ele não fez nada, ele só falou, ele só interpretou. E Deus honrou aquele homem, aquele jovem chamado José. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu.
Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José foi honrado em todo o Egito. Só para você pensar, aonde você tem sido honrado? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Da minha sabedoria, da sua sabedoria, você tem sido inteligente para que Deus te honre lá fora, para que as pessoas te respeitem aqui dentro? É para pensar mesmo. Eu preciso ser respeitado dentro para Deus me honrar lá fora. Tanto Davi quanto José permaneceram íntegros no caráter e em suas responsabilidades, independentemente dos desafios, das perseguições e afrontas que eles enfrentaram dentro dos seus termos. Eles permaneceram e Deus honrou. Davi, diante daquele gigante Golias, depois ele matou outros gigantes, Deus honrou Davi, enquanto Davi estava na direção de Deus, dentro da pauta de Deus, Deus estava honrando Davi diante de todo aquele Israel. Saiba que Deus quer honrar você diante dessa cidade, Deus quer honrar você na sua família, Deus quer que você seja respeitado aonde você estiver. Agora, Deus só faz isso para quem tem sabedoria e para quem usa inteligência. Há um termo que dizem assim: fulano tem uma inteligência burra. Por quê? Porque ele faz tudo certo na hora errada, da forma errada, o contrário. Eu preciso ter sabedoria, mas eu preciso ter e usar a minha inteligência. E Deus me dá. Se eu não tenho, posso pedir. A Bíblia diz assim: adquire, pois, a sabedoria e a inteligência. Pensa, como nós temos nos comportado no aspecto do caráter, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, mediante os desafios, perseguições e afrontas que temos enfrentado dentro dos nossos termos familiares. A gente vê que Davi enfrentou, mas existem muitos desafios dentro de casa, no trabalho, existem muitos desafios, gente. Mas se eu não tiver inteligência, mesmo sabendo de tudo, eu não consigo resolver o problema. Eu não consigo uma saída, uma solução. Porque Deus, Ele quer dar a você sabedoria e inteligência. Saiba que Deus somente nos honrará fora dos termos, a nossa casa, nosso trabalho, à medida que respeitarmos e sermos respeitados dentro dos nossos termos. Por essa razão, precisamos buscar para receber de Deus, através da sua palavra, a sabedoria e a inteligência. Quanto mais eu conheço de Deus através da sua palavra, mais eu me torno sábio e inteligente. Porque Ele é dele, vem dele. Sabe
saiba que a sabedoria terrena deve em realidade ser atribuída a Deus como seu autor também. As pessoas que construíram o tabernáculo e todos os seus utensílios receberam toda a sua habilidade vinda de Deus, está escrito. Êxodo capítulo 36, fala assim, versículo 1, versículo 2, assim trabalharam Bezalel, Eliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Eliabe e a todo homem hábil cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração os impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Você está disposto a fazer a obra de Deus? Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, mas você precisa buscar de Deus. Não se apegue só à sua inteligência, mas peça a inteligência vinda de Deus, sabedoria que vem vinda de Deus, para você não viver uma vida embaraçada. Mesmo você tendo as suas razões, você vive uma vida embaraçada. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos precipitados nas nossas decisões, nós somos precipitados nas nossas escolhas. Sabe por que falta isso? Falta inteligência. Saiba que mesmo aqueles que se movem numa esfera que supostamente acham ter a sua própria capacidade, todavia, eles não podem ser mais hábeis em seu trabalho se não forem instruídos pelo próprio Deus. Eu não sei qual é a sua graduação de conhecimento, entendimento profissional, mas saiba, se você estiver ligado com Deus, Deus te dá uma inteligência sobrenatural e as pessoas vão se surpreender pelo seu desempenho, pela sua eficiência, pela sua excelência. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é honrar os seus filhos aqui na terra. Mas eu preciso buscar isso. Isaías capítulo 28, versículo 23 diz assim: inclinai os ouvidos a ouvir a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Olha o que ele pergunta: porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, ou no devido lugar, ou se espelta na margem? Pois o Senhor assim instrui devidamente e ensina. Sabe por quê, irmãos? Para quem conhece interior, campo, não é jogar lá, você tem que preparar a terra, não é tudo a mesma coisa. O feijão você deixa lá, ele cresce logo. Mas meu sogro está lá preparando lá para plantar milho. Olha que ele está fazendo uma série de coisas, está preparando. Deus está dando inteligência, gente. As coisas não acontecem porque eu quero. Deus me dá todo o conhecimento para eu saber lidar com a terra. Isso vem de Deus. Olha só, acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar em cima dela a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. A gente acha que a sabedoria que vem de Deus e a inteligência que vem dele é só para a gente lidar com as coisas espirituais, e não é, gente. Não é. É com tudo.
família, trabalho, escola, tudo. Deus nos dá essa sabedoria, quer nos dar essa sabedoria, essa inteligência, para eu saber lidar, para eu saber viver nesse mundo. Os desafios, enfrentar esses desafios. Mas eu preciso usar a minha inteligência para eu não me embaraçar no meu caminho, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. O Espírito de Deus, cujo ofício é o de comunicá-la aos homens, é chamado de Espírito de Deus, é chamado de Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Isaías 11:2 fala sobre isso, diz assim: repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Saiba que é este Espírito que nós somos direcionados para que se abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ser guiados em toda a verdade. É por o Espírito do Senhor. Quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu dou liberdade para Ele mover dentro da minha vida, através da palavra de Deus, Ele me dá o que Ele tem, Ele me reveste de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E aí faz a diferença. Saiba que é esse Espírito que nós temos, que somos direcionados. João capítulo 16, versículo 13 disse, olha só o que Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele estava falando sobre outro Consolador, sobre aquele que veio. Ele não estava falando dele mesmo. Saiba que o Espírito Santo é porta-voz de Deus. Ele fala, Jesus disse, Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar de tudo que Ele ouviu. Deus é o Deus de todas as coisas. Deus age, Deus fala, e é através do Espírito Santo para nos falar, para transmitir. Ele não fala dele mesmo, ele fala de Deus, vinda de Deus. Saiba que é apenas pela unção derivada dele que poderemos obter discernimento espiritual. É interessante saber que a sabedoria espiritual, ela está ainda mais longe do alcance da nossa mera razão, porque se trata do conhecimento sobre as coisas que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e que somente podem ser reveladas pelo Espírito de Deus. Eu gostaria que você e eu procurássemos adquirir sabedoria, mas também inteligência. Uma sabedoria sem inteligência, você não tem resultados.
Você já viu aquela pessoa, puxa vida, eu sei de todas as coisas, vai dando tudo errado. Sabe por quê? Porque você não sabe usar o que Deus te revelou, que Deus te deu. A sabedoria, ela não está sendo usada como deveria, porque falta inteligência. Se falta inteligência, Ele dá. Sabedoria e inteligência. Eu tenho que saber lidar com todas as coisas. Volta a falar para a gente fechar, para a gente cantar uma canção. O que Deus dá, sabedoria e inteligência, não é simplesmente para as coisas ou somente para as coisas espirituais, mas principalmente para as coisas materiais. Sabe por quê? Para que eu não possa me prender aos cuidados dessa vida, eu tenho que ter inteligência. Eu falei, não posso ficar preso a isso. Deus me dá essa inteligência, Deus me dá essa sabedoria, para que eu não possa ser engodado, influenciado pelas ofertas do mundo. Por isso Ele me dá a sabedoria e a inteligência para agir nesse mundo. Por isso que Ele fala que nós somos a luz do mundo, para iluminar aqueles que estão nas trevas. Isso é a luz de Deus, que engloba sabedoria e inteligência, e é pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor que nós teremos essa inteligência. E aí a gente começa a viver uma vida diferente. A gente não vive a gente às vezes fica vivendo, será que vai dar certo? Não sei, vamos lá. Vamos, busque a sabedoria de Deus, busque a inteligência de Deus. Por exemplo, você está sentindo algum problema? O que você tem? Eu estou com uma dor aqui, mas isso aí passa. Passa mesmo? Você já procurou saber o porquê que você tem dor aí? Seja inteligente e busque recursos, porque depois é muito tarde. Eu trabalho nessa área de doenças psicossomáticas, 3x2 pessoas contraindo enfermidades que elas não têm cura, enfermidades incuráveis, só o milagre da parte de Deus. Ou se a pessoa, ela mudar a sua forma de agir com aquilo que ela guarda. Então, busque sabedoria, busque entendimento, busque inteligência, porque esse mundo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é astuto. E se ele perceber que você não é inteligente, ele te derruba com as próprias palavras. E a palavra de Deus. Olha o que ele tentou Jesus. Ele não tentou Jesus fazendo medo nele. Ele tentou Jesus usando a palavra de Deus, porque ele conhece. E tem muita gente sendo enganada porque é a palavra de Deus, mas é uma ação diabólica que usa a palavra de Deus. Eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter sabedoria, porque senão eu sou enganado. E aí eu posso sofrer uma cachapante derrota. E o nome do Senhor precisa ser glorificado. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso que nós aqui estivemos. Obrigado pela semana que findou, por essa semana que vai se iniciar. Nos dê, Senhor, a sabedoria necessária, o entendimento necessário para os enfrentamentos dos desafios que estão diante de cada um de nós. Possamos ter a nossa alma refrigerada pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor. Em tudo te somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: Deus abençoe você.